Portugal é um dos países mais bem-sucedidos na sua história. É apenas um pequeno país cuja população cresceu em 800 anos de 1 milhão de habitantes para 9 milhões. Durante este período, adquiriu a autonomia política e cultural relativamente a outros países europeus. Deixou também a sua marca em todos os cantos do globo através da colonização, imigração e comércio. Foi também um pioneiro em muitos desenvolvimentos históricos do mundo europeu. Os portugueses criaram o primeiro Estado-nação da história moderna, com fronteiras definidas desde 1249, a quando da conquista do Algarve por Dom Afonso III. Um século mais tarde, fomos pioneiros nos descobrimentos marítimos e colonização das ilhas do Atlântico. No século XVI, descobrimos o caminho marítimo para a Índia e toda a Ásia. Lusitânia, berço de Portugal. Durante a ocupação da Península Ibérica, em 218 a.C., os romanos depararam com grande resistência por parte dos lusitanos, povo que habitava a Lusitânia, região situada entre os rios Douro e Guadiana. Viriato era o seu chefe, um pastor guerreiro que utilizava o cavalo que deu origem ao que hoje se designa por raça lusitana, cavalo de sela mais antigo do mundo, como arma de combate contra os romanos. Era considerado o terror de Roma, terror Romanorum. Viriato é o símbolo da independência lusitana. Foi um dos maiores chefes militares da antiguidade. Mais tarde deu-se a invasão da Península Ibérica pelos mouros, onde se mantiveram vários séculos. Primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques foi o grande mentor do processo da independência nacional, após ter chefiado uma revolta contra o governo de sua mãe, a condensa Dona Teresa, em 1128, no campo de São Mamede, junto ao Castelo de Guimarães. Passou a governar a terra portucalense, território compreendido entre os rios Minho e Mondego. A designação portucalense deriva de Portucale, do latim Portus, Porto, e Cale, povoação situada junto à foz do Rio Douro, hoje Vila Nova de Gaia. Dom Afonso Henriques combateu os mouros em defesa da cristandade, do que resultou a dilatação do seu território com a conquista de cidades como Lisboa e Santarém. O primeiro rei de Portugal, um tenaz guerreiro e um hábil político, governou durante 57 anos. Morreu em 1185. Foi sepultado na igreja de Santa Cruz de Coimbra. Quando, no século XIII, o rei Dom Dinis mandou plantar o pinhal de Leiria e a Zambuja para evitar que as areias da costa, trazidas pelo vento, prejudicassem as terras cultivadas, não podia supor que as madeiras destes pinhais serviriam no futuro para a construção das caravelas e galeões que levaram os portugueses à descoberta de novos mundos. Daí ter sido chamado o plantador de naus. Após a extinção da Ordem dos Templários, monges guerreiros que estavam em Portugal desde o governo de Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, Dom Dinis criou a Ordem de Cristo, para onde foram transferidos todos os domínios e bens dos Templários. A Ordem de Cristo teve papel importante nos descobrimentos portugueses, através daquele que foi o seu grão-mestre, infante Dom Henrique. As deslocações que a rainha Dona Isabel fazia com o seu marido, o rei Dom Dinis, 1261
1325, pela sua bondade e nomeadamente atos de caridade e afeto para com os pobres e desvalidos, ganhou a simpatia do seu povo. Daí surgiu a lenda do Milagre das Rosas, que nos narra um episódio em que o rei, questionando a rainha sobre o que levava no manto, esta ter-lhe-á respondido: "São rosas, meu senhor." E ao abrir o manto, o pão que levava para os pobres transformou-se em rosas. Em 1384, o rei de Castela invadiu Portugal e cercou Lisboa durante 5 meses. Dom João I, apoiado pelo Condestável do Reino, chefe supremo dos exércitos Dom Nuno Álvares Pereira, combatem os castelhanos, que são derrotados em Atoleiros. Mais tarde deu-se uma nova invasão, com um exército ainda mais poderoso, que incluía cerca de 32.000 homens. A batalha decisiva deu-se em Aljubarrota, no dia 14 de agosto de 1385. Dom João I e Dom Nuno Álvares Pereira comandavam apenas 7.000 homens, um português para 4 ou 5 castelhanos. Adotando uma tática inovadora no campo de batalha, chamada de quadrado, em pouco tempo os castelhanos saíam derrotados. A independência de Portugal consolidava-se mais uma vez nos campos de Aljubarrota. Dom João I foi o fundador da segunda dinastia da monarquia portuguesa. Foi durante esta que Portugal atingiu o ponto mais alto da sua história. Fez o descobrimento de quase todo o mundo, acessível por via marítima. E neste período, Portugal projetou-se e construiu um império como nenhum outro até ao século XV e primeira parte do século XVI. No reinado de Dom João I, em 9 de maio de 1386, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Windsor. Está ainda em vigor e é a mais velha aliança do mundo entre dois países. Para dar força a esta aliança, combinou-se o casamento do rei Dom João I com a neta de Eduardo III, rei de Inglaterra e filha do Duque de Lencastre, Dona Filipa de Lencastre, realizado na Sé Catedral do Porto em 1387. Filipa de Lencastre, o mano-ventre do Império, como lhe chamou Fernando Pessoa, mãe da ínclita e muito nobre geração de altos infantes portugueses que nos séculos XV e XVI conquistaram todos os mares e, se mais mundo houvera, lá chegara. Infante Dom Henrique, o Navegador, filho de Dom João I e de Filipa de Lencastre, nasceu em 4 de março de 1394 no Porto. Graças a ele, barcas e depois as caravelas cheias de gente nova e aventureira sulcaram os mares nunca antes navegados, percorrendo as costas da África, da Ásia e da América. Dom Henrique o Navegador foi considerado o pioneiro dos descobrimentos marítimos. Personalidade complexa, reuniu à sua volta, em Sagres, homens de ciência da época, astrólogos, cartógrafos, cosmógrafos. A sua curiosidade geográfica, espírito de guerra e de cruzada aos infiéis e também uma visão e preocupação comerciais contribuíram para o arranque da expansão e posterior êxito dos descobrimentos. O infante Dom Henrique sonhava atingir as terras do ouro. A travessia do terrível Cabo Bujador, fantasma dos navegadores, foi feita pelo marinheiro Gilianos, natural de Lagos, em 1434, abrindo novos caminhos para
para sul, os portugueses destruíram as lendas do Mar Tenebroso, segundo as quais o mar naquela zona engolia as embarcações e as gentes. Em 1416, o infante assume o cargo de grão-mestre da muito poderosa Ordem de Cristo. A obra do infante Dom Henrique é continuada por Dom João II, o príncipe perfeito, um dos maiores reis da nossa história. A sua visão atlântica deu um notável impulso à expansão marítima e aos descobrimentos, fazendo de Portugal um país universalista pelo contacto com novos mundos e novas gentes. Preparou a frota para a viagem marítima à Índia, que não chegou a ver concretizada porque a morte, entretanto, o surpreendeu. Da sua visão atlântica nasceu o conceito de mare clausum, impedindo que barcos estrangeiros penetrassem em terras já portuguesas. A sua visão imperial levou-o a assinar o Tratado de Tordesilhas com Castela, que dividia o mundo em duas partes. Todas as descobertas a oriente deste meridiano pertenciam a Portugal, ao ocidente, a Castela. Dom João II projetou um futuro universal para Portugal. No reinado de Dom João II começaram a erigir-se padrões nas terras conquistadas para afirmar o domínio português. O padrão era um marco de pedra cilíndrica que tinha gravada a cruz de Cristo, as armas reais e a data da sua implantação. Em agosto de 1487, Dom João II mandou uma pequena armada com 3 caravelas, comandada por Bartolomeu Dias, para continuar a exploração da costa africana. Em 3 de fevereiro de 1488, dobrou o Cabo das Tormentas, ou da Esperança, como foi chamado por Dom João II, pela esperança que tinha de ter aberto o caminho marítimo para a Índia. Quando Bartolomeu Dias faz aproximar a sua armada do Cabo das Tormentas, uma nuvem negra terrificante forma-se sobre eles no céu e toma os contornos de um ser monstruoso e cheio de força. Essa figura barbuda e disforme tem uma expressão de maldade e ameaça no rosto, traz as gadelhas enlameadas e os dentes na sua boca negra são sujos e amarelos. Numa voz cavernosa e aterradora, o gigante ameaça os marinheiros que sulcam os mares que há tanto tempo são só dele. Tem rancor aos portugueses porque lhes inveja a mobilidade, o destemor e a excelência. Prediz-lhes desastres, naufrágios e a perda de vidas humanas se atreverem a passar o Cabo das Tormentas. O mito do Adamastor representa o triunfo dos portugueses sobre as forças brutas da natureza, bem como a recompensa que assim ganharam de serem os reis dos oceanos. Bartolomeu Dias passou o Cabo das Tormentas, destruindo o mito do Adamastor e todos os monstros dos mares nunca dantes navegados. Dom Manuel I
teve o cognome de O Venturoso, devido ao esplendor do seu poderio e riqueza e à vastidão dos seus domínios. Portugal era a primeira potência naval e comercial da Europa. 14º rei de Portugal, dando continuidade à política atlântica de expansão e valorizando os aspectos económicos, concretizou no seu reinado o início da Companhia das Índias e a realização do Império Português no Oriente. Foi aclamado como o monarca mais rico da cristandade. Até ao fim do seu reinado, os portugueses obtiveram vitórias em todas as partes. A Índia aparecia aos olhos de todos os europeus como terra de muitas riquezas que todos desejavam, mas onde era difícil chegar. Dom Manuel I colheu os frutos dos planos estabelecidos por Dom João II, levando ao termo o sonho do seu antecessor, descobrir o caminho marítimo para a Índia. Vasco da Gama, 8 de julho de 1497. Vasco da Gama partiu de Lisboa para a mais prolongada e audaciosa viagem de navegação, 15.000 milhas. O mais famoso dos navegadores portugueses, comandando uma expedição constituída por duas naus, São Gabriel e São Rafael, e a caravela Berrio, veio demonstrar a viabilidade da navegação para o Oriente, descobrindo o caminho marítimo para a Índia. Em 20 de maio de 1498, chegaram a Calcut, capital da Índia. Vasco da Gama foi recebido pelo imperador, ou Samurim, a quem entregou duas cartas do rei Dom Manuel I, uma escrita em árabe e a outra em português. Brasil. Em 8 de março de 1500 partiu do Tejo uma poderosa armada, comandada pelo Cavaleiro da Ordem de Cristo, Pedro Álvares Cabral, composta por 13 naus e 1.500 homens, que se dirigia à Índia. Depois de atingir as Canárias, passou por Cabo Verde e rumou para o Ocidente. Em 22 de abril de 1500 avistou a costa brasileira, lançando o ferro numa larga enseada de denso arvoredo, a que deu o nome de Porto Seguro. E como era o dia de Santa Cruz, chamou-lhe Terra de Vera Cruz. Pedro Álvares Cabral ordenou o desembarque. Os marinheiros desceram a terra, improvisaram um altar à beira-mar, onde Frei Henrique de Coimbra celebrou missa. Havia muitas árvores de madeira cor de brasa vermelha, a que chamavam Pau-Brasil. Assim, mais tarde, Vera Cruz foi substituído por Brasil. Rema que rema, seu mestre piloto. Quem não rema não ganha biscoito. Rema que rema, senhor Marighella. Quem não rema não vai mais pra terra. Rema que rema, seu guarda-marinha. Quem não rema não guarda farinha. Rema que rema, nosso capitão. Quem não rema não ganha ração. Estos están frente a frente, los dos valerosos campos. Uno es del rey Maluco, otro de Sebastiano. Dom Sebastião. Em 1568, com 14 anos de idade, Dom Sebastião assumiu o governo do reino. Teve o cognome de O Desejado, por ser muito pretendido antes de nascer. Logo que subiu ao poder, Dom Sebastião impôs a redução de despesas. Combateu tudo quanto fosse imitação estrangeira, ordenando que se mantivessem os costumes portugueses. Dom Sebastião era um rei jovem, destemido e aventureiro, vibrante na fé
e muito amigo da sua pátria. Dom Sebastião preparou um forte exército de 18 mil homens e embarcou para o norte de África. Em 4 de agosto de 1578 travou-se a Batalha de Alcácer Quibir entre portugueses e mouros. As nossas tropas foram esmagadas pelos mouros, que dispunham de 70 mil homens bem treinados. Portugal perdeu a fina flor da sua mocidade e o próprio rei. O desastre de Alcácer Quibir teve graves consequências para Portugal, porque Dom Sebastião era solteiro e não tinha sucessores. O povo vivia na esperança de que Dom Sebastião havia de voltar um dia, numa manhã de nevoeiro. Viveu nesta época o grande poeta Luís Vaz de Camões. Camões foi o maior poeta português de todos os tempos. Foi na Índia e em Macau que, numa mão sempre a espada e na outra a pena, escreveu a maior parte do seu imortal poema, Os Lusíadas, uma obra de valor universal. Luís de Camões tinha um espírito aventureiro. Combateu em Ceuta contra os mouros, onde perdeu o olho direito. Serviu também em Moçambique, na Índia e em Macau. Na viagem de Macau para Goa, a nau em que viajava naufragou. Camões salvou-se a nado, segurando com a mão esquerda o manuscrito de Os Lusíadas, enquanto a direita cortava as ondas. Os Lusíadas são a Bíblia da pátria. Dão-nos a conhecer a história de Portugal, desde o início da nacionalidade até ao seu tempo, exaltando os feitos da gente lusitana pelo seu caráter de missão, da dilatação da fé e do império. A primeira edição dos Lusíadas foi publicada em 1572 e dedicada pelo poeta ao rei Dom Sebastião. Luís de Camões morreu pobre em 10 de junho de 1580, adivinhando que Portugal iria perder a sua independência, passando para a coroa espanhola. Antes de morrer, exclamou: "Pátria, ao menos juntos morremos." Em 1580, Portugal perde a independência. Foi governado durante 60 anos por 3 reis castelhanos: Filipe I, Filipe II e Filipe III. Na manhã de 1 de dezembro de 1640, um grupo de nobres atacou o Paço da Ribeira e prendeu a duquesa de Mântua, neta de Filipe IV de Castela, vice-rainha de Portugal. Miguel de Vasconcelos, secretário do Estado, traidor, foi morto a tiro e atirado pela janela. Dom João foi aclamado como Dom João IV. Por todo Portugal, jurou-se fidelidade ao Duque de Bragança e estava restaurada a coroa portuguesa, usurpada em 1580 por Filipe II de Espanha. Uma das prioridades seguidas por Dom João IV após ter sido coroado rei de Portugal foi garantir o reconhecimento internacional da independência do país. Para fazer face à poderosa influência espanhola na Europa, havia que procurar aliados entre os inimigos de Filipe IV de Castela. A 26 de junho de 1661, o rei de Inglaterra, Carlos II, assinava o tratado com Portugal. Era, contudo, necessário algo mais para que a aliança não se desvanecesse. O casamento com Dona Catarina, após um conturbado processo de negociações, foi acordado, permitindo pela primeira vez que uma princesa portuguesa ascendesse ao trono inglês.
Catarina de Bragança, princesa de Portugal, rainha de Inglaterra, a princesa que levou o chá para a Inglaterra. A filha do rei Dom João IV, Dona Catarina de Bragança, casou com o rei Carlos II de Inglaterra. Catarina levou para a Inglaterra muitas riquezas que faziam parte do dote. Uma delas foi a cidade de Bombaim, na Índia. Portanto, de certo modo, ofereceu-lhes a primeira pérola daquilo que os ingleses vieram a chamar a joia da coroa, ou seja, o império que tiveram na Índia. E também levou na bagagem umas certas folhinhas de aparência insignificante que os ingleses adoraram, o chá. Não deu herdeiros ao trono, mas foi ela que fez nascer a mais inglesa de todas as tradições, o chá das 5. Naquele tempo, a cidade de Nova York fazia parte das colónias inglesas na América. Foi em honra de Catarina que se batizou um dos bairros de Nova York com o nome de Queens, o que quer dizer bairro da rainha. Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Dom José I, chefiou um dos governos mais duros que Portugal conheceu. Aniquilou a oposição e perseguiu a nobreza e os jesuítas. Pela prática de uma política rigorosa, granjeou grande prestígio. São exemplos a reposição da ordem e a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. 1 de novembro. 9h30 da manhã. O abalo prolongou-se por 7 minutos. O sol toldou-se com nuvens de poeira e fumo das ruínas. O mar encapelado, com ondas alterosas, avançou com fúria sobre as populações costeiras. Ao horror do terremoto sucedeu o pavor dos incêndios. Ruíram mais de 12.000 casas e inúmeros edifícios, palácios e igrejas. Tesouros irrecuperáveis foram devorados pelo fogo. Mais de 10.000 mortos e muitos mais desalojados. Em 1756, Marquês de Pombal implementou o comércio do vinho do Porto com os ingleses, criando para a proteção da qualidade do vinho a primeira região vinícola demarcada do mundo, a do Douro. Viagens de exploração em África. Dos reinados de Dom Luís I e de Dom Carlos I, os portugueses desvendam os segredos do interior das terras africanas. Serpa Pinto fez a primeira travessia desde Angola até ao Oceano Índico. Durante 17 meses percorreu densas florestas a pé, atravessou rios caudalosos, lutou com animais ferozes, expôs-se aos rigores do clima, contactou com indígenas. Serpa Pinto chegou a Pretória em março de 1879. Em 1884, os oficiais de marinha Brito Capelo e Roberto Ivens partiram de Moçambique, em Angola, e foram até Quilimane, em Moçambique, explorando todo o interior africano. Esta expedição durou 7 meses e percorreram cerca de 4.500 quilómetros. Essas viagens de exploração tiveram grande importância, porque deram a conhecer lugares onde nunca tinha penetrado o homem. Revelaram os usos e os costumes de tribos selvagens, estudaram os cursos de vários rios, conheceram novas plantas e animais e delimitaram as fronteiras daqueles territórios. A França e a Alemanha concordaram que estes territórios, entre Angola e Moçambique, designados por mapa cor-de-rosa, pertenciam a Portugal. Mas a Inglaterra, em 1890, lançou-nos um ultimato para que as tropas portuguesas abandonassem estas terras, ou seria declarada a guerra. Portugal não tinha alternativa senão ceder, o que levou a um grande descontentamento popular que culminaria com o assassinato do rei Dom Carlos
em 1908 e a queda da monarquia e implementação da República em 1910. Em 28 de maio de 1926, um golpe militar instalou uma ditadura que durou 48 anos, levando o país a um progressivo isolamento internacional. A 25 de abril de 1974, militares descontentes derrubaram o governo, entregando o poder aos partidos políticos e instaurando uma democracia parlamentar no país. As colónias portuguesas tornaram-se países independentes. Esperamos que esta viagem no tempo tenha contribuído de alguma forma para um melhor conhecimento da nossa história. Muito obrigado pela visita e até breve.